Olá, meu nome é André Fredo, eu estou muito honrado de estar aqui com vocês do Fala Direito e hoje nós vamos falar sobre reforma trabalhista. A reforma trabalhista que incluiu no corpo da consolidação das leis do trabalho da nossa CLT os artigos 855B a 855E, criando o denominado processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. É isso mesmo. Mas o que é isso? Esse será o nosso tema de hoje, após a vinheta. Se é possível realizarmos um exame rápido deste novo instrumento processual, ele busca solucionar uma demanda recorrente na Justiça do Trabalho, que é a chancela judicial de acordos realizados fora do judiciário. Os acordos extrajudiciais têm a possibilidade de dar segurança jurídica às partes, ou seja, elas o fazem tendo a certeza de que houve a quitação geral dos créditos decorrentes da extinta relação de trabalho. Até então, antes da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho somente admitia a realização de acordos como forma de solução de ações judiciais, ou seja, já tinham sido ajuizadas. Dito de outro modo, antes dessa ferramenta trazida agora pela reforma trabalhista, em uma situação hipotética, na qual o trabalhador espontaneamente viesse a entrar em entendimento com o ex-empregador acerca de direitos que porventura não tivessem lhe sido pagos, mas que poderiam ser objeto de eventual litígio judicial, o acordo extrajudicial, então realizado por essas partes, não impedia que no futuro este empregado viesse a rediscutir aquela ação, pois a quitação dada se limitava aos valores pagos por ocasião daquele acordo. Não há dúvida de que esta insegurança jurídica dos acordos extrajudiciais desestimulava uma aproximação entre as partes fora de uma ação trabalhista. Portanto, a nova previsão legal inserida na CLT, que prevê a homologação dos acordos extrajudiciais, vem de encontro ao propósito de solucionar esse impasse, que até então acabava desembocando em mais uma ação trabalhista, avolumando o trabalho do judiciário e gerando custos desnecessários para as partes que já cogitavam realizar um acordo extrajudicial. Agora, após a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, é facultado às partes, de comum acordo, provocarem o judiciário para a homologação de um acordo extrajudicial. Vamos ver quais são os seus pressupostos? Classificação doutrinária do acordo extrajudicial trabalhista. É uma administração pública de interesses privados. Há uma limitação aos princípios da autonomia e liberdade que caracterizam a vida jurídica privada dos indivíduos, justificada pelo objetivo. Qual seria esse objetivo? Tutelar o interesse social em torno das leis trabalhistas. O objeto é a transação, é um negócio jurídico. Portanto, a forma necessariamente deve ser escrita. Não há um caráter substitutivo aqui. O juiz ele se insere entre os participantes do negócio jurídico numa intervenção necessária para a consecução dos objetivos desejados. Mas não há a exclusão das atividades das partes. São elas que entram em acordo. E, por último, aqui nós temos a criação da competência das varas do trabalho para homologar esses acordos extrajudiciais. Acrescentou-se a linha F no artigo 652 da CLT, atribuindo às varas do trabalho esta competência. Aqui nós temos uma inovação. Ao menos para esse fim, houve a extinção do ius postulante. Portanto, em se tratando de acordo extrajudicial trabalhista, há obrigatoriedade de representação dos acordantes por advogado. Ademais, as partes não poderão ser representadas por advogado comum, ou seja, cada um deve constituir o seu próprio advogado, facultando-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Aqui chamamos a atenção ao Estatuto da OAB, que em seu artigo 34, inciso 5, estabelece que assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial como este, que não tenha sido feito pelo próprio advogado, ou que ele não tenha colaborado, constitui infração ética. Outra sugestão, essa destinada aos colegas advogados e advogadas,
é que façam constar do acordo o percentual dos seus honorários, com vistas a assegurar o direito à reserva desses honorários contratuais em uma eventual execução. Outro ponto muito importante é sabermos que a finalidade do acordo extrajudicial não pode ser desvirtuada para postergar o prazo legal que o empregador tem para pagar as verbas rescisórias ao empregado. Portanto, o prazo continua o mesmo e, caso o pagamento das verbas rescisórias só seja feito por ocasião do acordo, neste caso, deve constar a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, pois, em se tratando de norma cogente, não se admite transação do prazo para pagamento das verbas rescisórias, nem da própria multa. Atenção à nova redação do parágrafo 6º do artigo 477. A entrega ao empregado de documento que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Ótimo! Realizada essa introdução, vamos estudar como se inicia um acordo extrajudicial trabalhista. E ele se inicia com a distribuição da petição conjunta das partes, no foro trabalhista competente. Quanto à prescrição, com o ato da distribuição da petição à suspensão do prazo prescricional, contudo, especificamente aos direitos nela especificados. Este prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que, por exemplo, negar homologação ao acordo. Uma vez distribuído o acordo, no prazo de 15 dias contados da distribuição da petição, o juiz a analisará. Aqui é bom dizer que esse prazo é impróprio, ou seja, nenhuma consequência advirá caso ele seja extrapolado pelo juiz. Em se tratando de um negócio jurídico, o acordo extrajudicial deve atender aos elementos essenciais, ou seja, aos pressupostos de existência e validade, como qualquer negócio jurídico, a saber, agente capaz, vontade livre, sem vícios, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Há de se respeitar a vontade das partes acordantes, mas também há de se velar pela legalidade, sobretudo acerca de eventuais vícios de consentimento, violação a preceito de lei imperativa, renúncia ao irrenunciável, ou se o valor do acordo é muito desproporcional aos direitos porventura devidos. Qualquer dúvida acerca da rigidez do acordo extrajudicial que está sendo levado ao juiz, ele deve designar uma audiência, onde as partes poderão comparecer e prestar esclarecimentos. A decisão que homologa o acordo extrajudicial é irrecorrível e deverá seguir o disposto nos artigos 831 e 832 da CLT. Vamos dar uma olhada? O artigo 831 da CLT, em seu parágrafo único, nos diz: no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. No artigo 832, em seu parágrafo 2º, ele nos diz: a decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Em relação às custas processuais, haverá incidência de 2% sobre o valor do acordo, limitado ao mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje equivale a R$ 5.531,31. Com a sentença homologatória do acordo, esta constitui título executivo extrajudicial e, ao nosso entender, tem eficácia liberatória aos direitos nela especificados, ou seja, não poderão mais ser levados à justiça aqueles direitos que constaram deste instrumento. Aqui vai mais uma dica. Ao redigirem um acordo, faça constar uma cláusula de eficácia liberatória geral, que nada mais é do que uma cláusula prevendo a plena e ampla quitação de todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho. Segundo a orientação jurisprudencial 132, o acordo homologado judicialmente em que o empregado deu plena e ampla quitação sem qualquer ressalva alcança não só o objeto da inicial, como também todas as parcelas referentes ao contrato de trabalho extinto. E se o juiz decidir não homologar
o acordo extrajudicial. Caso a decisão do juiz seja denegatória da homologação do acordo, ainda que essa chancela não seja compulsória, o magistrado não pode recusar a homologar sem explicitar os motivos por que não homologou. É necessário que esta recusa esteja baseada em razões objetivas e de pronta verificação das partes acordantes. E qual o recurso cabível para a decisão que não homologa o acordo extrajudicial trabalhista? Entendemos, na medida em que a decisão denegatória da homologação do acordo extrajudicial determina o fim da marcha processual, ou seja, se trata de uma decisão terminativa, caberá o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Em conclusão, entendemos que a conciliação trabalhista deve ser incentivada em face de sua capital importância antecipatória de prestação da tutela jurisdicional, mesclando a composição extrajudicial com a segurança jurídica da homologação judicial.